Olá, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos os irmãos aqui do grupo. Bom, como eu prometi, acho que foi ontem, né, ou sexta aqui, falando com a Adressa, que tinha acabado de entrar no grupo, né, a outra irmã também, a Lohane, as assembleianas, assim como eu também assembleiano, agora entrou mais um carioca aqui no grupo, né, ou uma carioca, não lembro aqui eu não vi o nome aqui. Vamos lá, vamos falar um pouco a respeito do transtorno. Gente, se vocês estão aqui é porque o medo é um só, tá? É o toque religioso, transtorno obsessivo na área religiosa, do qual se caracteriza pelo medo do pecado imperdoável descrito em Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 30, Lucas 9 e Marcos 3, se não me falha a memória, tá? Que é o caso da blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado dos fariseus, né? Que na nossa mente só fica preso aquele trecho em que diz que a blasfêmia não será perdoada. Mas, enfim, o que é esse pecado? O porquê Jesus fala sobre isso, né? Quem eram os personagens envolvidos? Qual era o cenário da época? Quais os textos que se relacionam com esse assunto, tá? O contexto imediato, por exemplo, Jesus fala sobre a blasfêmia, o que ele está falando em seguida e o que ele está falando antes no mesmo texto, e o contexto distante, lá em João, que você vai encontrar mais trechos bíblicos sobre o mesmo assunto, que como as peças de um quebra-cabeça se encaixam perfeitamente. Bom, como que começa no caso toque religioso, no caso desse medo, tá? Vamos lá, toque religioso é um dos piores transtornos da ansiedade, né? Então, o toque em si, o transtorno obsessivo compulsivo, quer seja por contaminação, verificação, tá? Contaminação, a pessoa acha que aquela alface, aquele repolho, aquele brócolis, né, tá contaminado, e se eu pegar naquele alface, ou a roupa está contaminada, eu vou ficar doente, tá? E vai gerar um medo terrível de ficar doente e acontecer alguma coisa ruim. O toque de verificação, de achar que não fechou a porta, então você tem que verificar 4.832 vezes se a porta está fechada, né? Aí sim você vai estar bem, né? Mas à medida que o tempo passa, esse número aumenta. O toque sexual também. E o pior de tudo, o toque sexual normalmente está relacionado ao toque religioso, tá? Tem explicação psicológica. Que é você ter pensamentos obscenos do nada, intrusivos, e de repente aquele pensamento obsceno, você, meu Deus, que pensamento é esse? Pensamento, igual relatos que eu já ouvi, você está no culto ou na missa, enfim, está lá, está na igreja, daqui a pouco você imagina o pastor andando pelado no meio da igreja, né, a irmã que está lá regendo o círculo de oração, ou está cantando um louvor peladona, e você fica desesperado, enfim. No caso do toque religioso, né, vai vir de tudo quanto é tipo de pensamento, né? Pensamento que você cometeu blasfêmia, pensamento que você vai fazer um pacto com o diabo, né? E já teve pensamento, por exemplo, de eu mesmo estar no culto e de repente olhar assim para o altar e ver na mente, né, aquela imagem de um diabão assim em cima do pastor, e o desespero, e você quer sair correndo, gritando, e tudo isso vai gerar sensações horríveis no nosso corpo, tá? Que parece ser algo espiritual, que você sente que não é, mas você sente que é algo espiritual. E se você falar na igreja ou para qualquer pessoa, por isso eu recomendo, você que está no grupo, não comente com ninguém e não tenha conhecimento sobre o assunto. Por quê? Porque isso pode piorar a sua situação, tá? A pessoa que não tem conhecimento vai falar que isso é o inimigo que está furioso, está se levantando, misericórdia, está repreendido, né? Ou que você está em pecado, por isso que está passando por isso, ou que você não tem fé, que você precisa orar e jejuar mais, ou pior de tudo, isso aí é frescura, vai arrumar o que fazer, você vê se não passa, né? Por quê? Porque a pessoa nem imagina o que a gente está passando, e só quem passa por isso sabe. Então, como que funciona a questão do toque? Preste atenção em você. A partir de agora, comece a fazer uma retrospectiva da tua vida. Você vai ver que o que eu vou falar tem sentido, tá? Que eu vou tentar falar de forma resumida aqui para vocês entenderem sobre o transtorno, tá?
E vamos lá, para vocês entenderem o que se passa com o seu corpo, né, os traumas que estão relacionados, enfim. O caso, vamos entrar aqui na questão do toque religioso, mas o processo normalmente é o mesmo, tá? A pessoa que tem toque religioso, preste atenção em você, olhe para o seu passado. Já desde criança, ela já tem alguns pensamentos estranhos, né? É uma pessoa super inteligente, criativa e a mente está mil sempre trabalhando. É uma pessoa que já tem a tendência para a ansiedade, já que o toque é um dos transtornos da ansiedade e basta um gatilho mental que a coisa começa, tá? Normalmente na faixa ali dos 18 aos 22 anos é o mais comum de se disparar esse gatilho. Por quê? Porque é a fase das tensões, né? Onde eu vou tirar carta, onde eu vou servir o exército, onde eu penso em namorar, onde eu tenho que pensar em casamento, conta para pagar, responsabilidade, tudo vai mexer com o emocional, tá? E tudo aquilo que é um baque emocional vai se tornar um gatilho mental para isso. Então, de repente, vamos lá, o cristão está num culto lá, e isso pode acontecer num momento de oração, de busca intensa, Senhor, eu quero mais da tua presença, eu quero mais de ti, aleluia, glória a Deus. E pá, um pensamento de blasfêmia. Pronto. Meu Deus, que pensamento é esse? E começa a vir pensamentos que você perdeu a salvação, que o Espírito Santo se retirou de você, tá? Pode começar assim. E o que vai acontecer? Você vai para o YouTube, você vai para o Google pesquisar sobre esse pensamento. Aí vai aparecer vídeos sobre o pecado imperdoável, que até então você não conhecia, e você vai assistir vídeos sobre a blasfêmia, que não ensinam nada, tá? E não ajudam em nada na maioria das vezes. E começa a vir pensamentos, meu Deus, eu blasfemei. Agora já era, tá? E o pior de tudo, o que ocorre em seguida? O bloqueio emocional. Nesse bloqueio emocional, não adianta, você não vai sentir mais nada. Você vai orar, você não sente nada. Você se atrapalha nas palavras de oração, né? Você vai para o culto, tem gente chorando do seu lado, falando em línguas, aleluia e tá, e você não sente nada, e aí começa a te dar tremedeira, a te dar medo. E os pensamentos de acusação, você blasfemou, você perdeu a salvação, tá vendo? Ó, o Espírito Santo se retirou de você, porque agora você não sente nada, tá? Primeiro, você aprendeu uma fé errada. A fé não é sentir, a fé é convicção. A fé, ela produz emoção, mas ela não é a emoção, tá? Então é isso que nós vamos aprender no estudo. Mas por falta de conhecimento e pelo estado emocional bloqueado, né, acontece tudo isso. E você não tem coragem de contar para ninguém. Esse é o problema. Você começa a achar que é só você que está passando por isso. E são milhares de pessoas que estão passando por isso no mundo inteiro, tá? E aí, quando vem o pensamento, o que acontece? O pensamento é intrusivo, do nada. Preste atenção no que eu vou falar, os 4 ciclos do toque. Pensamento, medo, culpa e ritual. Vem um pensamento intrusivo, do nada, aquele pensamento de blasfêmia, de xingamento ou uma imagem obscena, pornográfica relacionada à nossa fé. Imediatamente o medo, porque Deus vai me castigar, eu perdi a salvação, eu perdi o Espírito Santo, aquele medo gigantesco, devastador. Em seguida, a culpa, meu Deus, como é que eu fui pensar nisso? Como é que eu não impedi esse pensamento? Eu sou responsável. E você sente, o pior de tudo é isso, você sente que foi você que quis pensar. Olha que situação terrível. E em seguida, aquilo que nós chamamos de ritual ou compulsão. Compulsão e ritual é a mesma coisa. Você vai pedir perdão. Você vai falar, Jesus, eu te amo, Senhor, eu te amo, me perdoa, tem misericórdia, eu não queria ter pensado isso. E aí, de repente, você sente aquele alívio, aquela paz momentânea, porém, esse é o problema, tá? Quando você pede perdão, quando você faz o ritual, a compulsão, tá? Você alimenta esse monstro chamado toque. É como você pegar um balde de gasolina e jogar numa vela acesa, que vai incendiar tudo. Ele vai trazer um alívio imediato, mas em seguida, logo em seguida, começa o processo de retroalimentação. Pensamento, medo, culpa e ritual. Ritual traz o alívio, né? Daqui a pouco o seu cérebro guarda essas palavras, tá? Gatilho mental, ritual, estado de hipervigilância. O que acontece? Seu cérebro vai entrar de novo no estado de hipervigilância e vai lhe trazer pensamentos novamente que vai repetir tudo, tá? Que é o pensamento, o medo, a culpa e o ritual.
tá? Fazendo o ritual vem um alívio, né? Dali um tempo, ai, que paz, não foi dessa vez. Ai, achei que tinha blasfemado. Pronto. Mas lá na frente, de novo, um pensamento começa tudo de novo. É assim que funciona o ciclo. Preste atenção em você. Perceba que essas crises de pensamento, para a mulher é mais complicado que no período menstrual é uma loucura, tá? São mais intensas. Mas é comum, tanto para homens como para mulheres, que essas crises ocorram que horário? De manhã, né? Você está acabando de acordar, sonolento, pá, um pensamento terrível que destrói seu dia, né? Que já vai trazer a bagagem completa, que eu já vou entrar nesse assunto, tá? No banheiro é outro local fatal para pensamento. É ou não é? Confirma aqui, tá? Peço que todos aí confirmem, realmente é isso. Nossa, acontece comigo. No banheiro, principalmente a hora que você está tomando banho, escovando os dentes. É fatal, vem um pensamento nessa hora. E depende da condição do toque, você não consegue nem tomar um banho direito, porque você vai lavar suas genitais, por exemplo, vem um pensamento. Você vai lavar as partes do seu corpo, a mulher vai lavar o seio, o peito ali, pronto. Começa a vir pensamentos pornográficos, sexuais, eróticos, que, ai, Jesus está aqui, eu estou. Enfim, é uma loucura. O homem é a mesma coisa, né? Como se seu órgão genital fosse algo pecaminoso, né? Porque eu passei por isso, tá? Se você é casada ou casado, tanto para homem como para mulher, na hora do relato, eu sei que eu estou falando que, eu sei que tem muita gente que vai falar, meu Deus, é isso mesmo. Na hora que você vai ter lá aquele momento de intimidade com seu marido, com a sua esposa, que é para ser maravilhoso, é um terror. Na hora do relacionamento sexual. Por quê? Basta começar e você ver que vai acontecer, pronto, começa. É hinos na cabeça, louvores, é pregação, é texto bíblico, né? Enfim, pior para a mulher não se desliga. Ela está lá de corpo presente, parecendo uma boneca de borracha ali, né? Tá tudo acontecendo, mas ela está lá. Pensamento a milhão, está longe, não está sentindo nada, porque o pensamento não deixa. Pelo contrário, está sentindo é medo, pavor. Meu Deus, essa hora com meu marido e esses pensamentos. Ah, agora eu blasfemei. Ai, que pensamento que veio nessa hora. Enfim, né? E para o homem é a mesma coisa, né? E é terrível. E depois do relato, acabou tudo, pronto. Você vai se sentir suja, a pior pessoa do mundo, imunda. E se você chegou ao ápice do orgasmo, do prazer, aí é o fim do mundo. Aí você está no inferno mesmo. Aquela culpa, aquele meu Deus, né? Aquela depressão, aquela angústia. O que é normal. Tem explicação psicológica. Se alguém quiser me procurar no privado, o porquê disso, para falar dessa questão sexual, tá? Tem explicação, tá? Que está relacionado à mesma coisa da igreja. Vamos lá, vou te dar uma explicação aqui, por quê? Veja bem, por um relacionamento. Olha só, por que a questão do relacionamento sexual? Cristo fala muito disso, tá? Tanto que ele compara, né, o relacionamento da igreja, de Cristo, né, na questão de intimidade, a palavra é coito. Tanto para uma coisa para outra. Intimidade com Deus, a palavra que aparece é coito. Intimidade homem e mulher, a palavra é coito. Porque diante de Deus você está despido, tá? Deus te vê como você é, né? Lá no seu íntimo, em tudo, Deus te conhece, cada partícula do seu corpo, né? Afinal, Ele que te projetou, enfim, tá? Então, para você ir no culto e você adorar a Deus, você não pode pensar no problema, você tem que ir lá se entregar, é a mesma coisa, né? Aleluia, aleluia. Você tem que esquecer de tudo e se entregar somente para Cristo. No relacionamento sexual é a mesma coisa. Para que você possa dar prazer e receber prazer, é a mesma coisa, tá? Por isso que o toque sexual está relacionado com o toque, ao mecanismo da nossa mente, com com o toque religioso, porque no relacionamento sexual, né, do marido e mulher, os dois têm que se entregar um para o outro, né, e viver aquele momento sem pensar naquele boleto vencido, na conta que tem que pagar, porque se você começar a pensar, não acontece nada. É ou não é? Né? Um momento de intimidade é um para o outro. Você não pode pensar nos problemas. Se tiver uma enxaqueca, acabou tudo, é a mesma coisa, tá? Estou dando aqui um parecer. Agora vamos lá para a questão do toque. O problema do toque, além de você ter o bloqueio dos sentimentos, tá? Que isso interfere também na questão do toque,
na questão do relacionamento sexual, você vai passar pela fase da apatia, onde você não sente nada. Aí você começa a achar que você não sente mais a presença de Deus, tá? Que você não consegue mais expressar amor por Deus, só que você aí, você vai perceber, você não percebe, mas você não consegue sentir mais nada. Seu marido vai perceber que, poxa, mas minha esposa está estranha. Você não consegue demonstrar amor para o seu filho, você não consegue demonstrar amor pelo seu marido, no relacionamento sexual você está ali, mas está longe, e o marido vai perceber, a esposa vai perceber que, pô, mas você está pensando no quê? E você vai estar longe, tá? Se alguém morrer que você amava tanto, né? Ah, morreu, nossa, por quê? Porque você está na fase da apatia, que você não consegue sentir nada, mas seu foco é, eu não sinto a presença de Deus. Não, você não sente nada, porque a questão emocional está uma bagunça na sua mente. Vamos lá. E juntamente com o toque, olha aí mais um GinoCast, hein? 16 minutos. Juntamente, quando o toque inicia, começa o quê? Ele vem junto com ele, tá um pacote completo. Esse que é o negócio. É um combo, tá? Juntamente com o transtorno, com o toque do pensamento, no toque religioso, toque da blasfêmia, você vai ter síndrome do pânico, né, que é aquele desespero da vontade de você sair correndo. Depressão profunda também está junto. Crise de ansiedade generalizada, transtorno bipolar, de manhã você acorda de repente, nossa, vai dar tudo certo, à tarde, ó dia, ó azar, eu sou um fracasso. Distemia ou mau humor, eu sei que tem gente que já está se enxergando aqui, né? O que que é isso? Distemia ou mau humor? Um mau humor sem propósito, sem motivo, né? Ah, o seu marido chama você, amorzinho, você, o que foi? Caramba! E você se assusta, nossa, mas por que que eu falei assim? E o pior de tudo, nessa fase desse mau humor, da distemia, vai ter momentos em que você parece que está com raiva de Deus, de você, meu Deus, o que que é isso que eu estou sentindo pelo Senhor? O Senhor sabe que eu te amo, mas parece que eu estou com raiva. Se você discute com seu marido, um exemplo, perdão, o que é muito normal, né? Em 50% dos casamentos, é muito normal, é meio a meio. 50% dos casamentos, a mulher sempre está certa e em 50% o homem está sempre errado. Então é normal isso. 50% a mulher está sempre certa e os outros 50% o homem está sempre errado, né? E se de repente você vai falar para ele assim, você é um xarope mesmo, pronto, dá a impressão que você falou para Deus e você sente que você falou aquilo para Deus e você entra em desespero, não, Senhor, não era para o Senhor não, né? Era para o Tonho que eu ia falar isso, misericórdia, né? E agora, meu Deus, e pronto, enfim. E ao mesmo tempo você vai achar que você não está sentindo nada e você vai vir de repente no meu privado ou aqui no grupo, mas eu não consigo sentir nada, meu Deus, eu não sinto mais nada. Não, a pessoa está ali morrendo de medo, desesperada, mas não sente nada. Por quê? Porque virou uma bagunça emocional onde você não consegue definir aquilo que você está sentindo, tá? Porém, vamos lá, para você ficar tranquilo ou tranquila. Não existe blasfêmia por pensamento, tá? Isso é impossível de acontecer. Não existe blasfêmia por uma palavra, né, que você de repente falou na sua ignorância, né, quando você não conhecia Cristo, ou de repente, aquilo ali acho que não é de Deus, não. Ih, olha lá aquele movimento no reteté lá, que chega a trazer dúvida. Não, não existe isso, tá? Porque você não sabe o que é blasfêmia. Não existe. Para um cristão, esse pecado imperdoável é impossível de acontecer segundo a Bíblia, e eu vou mostrar nos textos que eu vou falar depois. O áudio já está muito longo, tá? Mas para tranquilizar, o que você está passando é um transtorno muito comum chamado transtorno obsessivo compulsivo. É uma doença? Não. É um distúrbio do pensamento, tá? Como que você vence isso? Mudando o entendimento. Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz que nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Qual o remédio? Bíblia, palavra de Deus. Conhecer, tá, os ensinos a respeito do amor de Deus, da salvação, da justificação, da expiação, que é coisa que vocês vão aprender para mudar esse entendimento errado a respeito disso. Conhecer o episódio da blasfêmia, você vai, nossa, quer dizer que é isso? Tá? Vou dar um exemplo. Contexto distante, João 15, já pegando aqui um gancho, João capítulo 15, versículo 21 e 22, quando Jesus fala o porquê que não tem perdão. Falando dos fariseus,
Portanto, para eles não... Está lá, João 15, versículo 21 e 22. Portanto, para eles não tem perdão, sem chance. Por quê? Porque eles viram, aliás, eles ouviram tudo que eu ensinei, que eu falei sobre amor, sobre o reino de Deus, sobre a misericórdia, o perdão, a caridade. E eles viram os sinais que eu fiz, os sinais, os milagres que eu fiz, e ninguém mais fez. Olha agora. E mesmo assim me odiaram sem razão. Odiaram a mim e ao meu pai. Está aqui o contexto. Um deles, né? Porque tem muita coisa para aprender ainda, muita. E aí você fala, puxa vida, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. É uma pena. As igrejas deviam ensinar, tá? Então, por mais que você vai estar aprendendo aqui, como a mente está viciada nisso, é um processo que à medida que você vai conhecendo, que você vai aprendendo, você vai sendo liberta pelo conhecimento e o poder da palavra de Deus. E conhecer, e outra coisa importante, conhecer a si mesmo, como sua mente funciona, tá? Como que ela processa as informações, os traumas do passado, sim, tá? Quem tem toque religioso, na sua grande maioria, quase que 100%, tem problema lá com os pais, principalmente na infância, ali com um pai que não foi amoroso, um pai que foi um alcoólatra, como foi o meu, agressivo, violento, que não deu carinho, ou ao contrário, um pai que foi muito maravilhoso, mas aconteceu uma tragédia, um divórcio, né? O pai foi trabalhar, ficou meses fora, e aquela saudade do pai e tudo mais, você se sente rejeitado, e o pai, será que vai acontecer alguma coisa, né? Ou o pai acabou morrendo, pode acontecer com mãe, pode, mas é mais com pai. Vocês vão entender por que eu estou falando a palavra pai, tá? Ah, abuso sexual, infelizmente, em média de 60% das mulheres que eu converso, ou mais um pouco aí, foram abusadas sexualmente na infância e adolescência, tá? Abusos psicológicos, né? Homens também, mas é mais mulheres que foram abusadas sexualmente. Se alguém quiser conversar no privado, desabafar, eis-me aqui. Isso entra como confissão pastoral. Eu não sou pastor, mas a confissão pastoral é aquilo que morre com a gente, tá? Abuso psicológico. Ah, você é uma vagabunda, você nunca vai ser nada. Você é um imprestável. Você não vai dar nada na vida. Isso é um trauma que é terrível e por aí vai, tá? Então, tem o histórico do passado também, tá? A bagagem dos traumas, né? A bagagem religiosa, muitas vezes numa igreja que tem uma religiosidade tóxica, né? Onde se fala que Deus é amor, mas lá dentro ensina um Deus que é terror, um Deus que vai te punir, que vai te castigar, que vai te matar se você não fizer tal coisa, se você não seguir isso, né? Eu vivi numa igreja assim, então eu sei muito bem. Aí sei que tem gente que está ouvindo isso. Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Deus é amor, congregação cristã e outras mais aí, né? Que cuidado, minha irmã, vigiem. Olha só, cuidado, se você depilar o sovaco, você vai para o inferno. Sim, eu sou desse tempo. Se você usar bermuda, se você usar bermuda, Jesus voltar, misericórdia, você fica. Né? Televisão é o trono do Satanás. Ah, joga bola, você vai estar brincando com o ovo do capeta. O ovo do capeta. Sim, eu ouvi tudo isso. Né? E muitas outras. Irmã, você cortou a pontinha do cabelo? Ai, você vai para o inferno. Pronto. E por aí vai. Ah, passou uma base na unha. Meu Deus, esse brinco é pombagira, é pecado, e por aí vai. Então, né? E até que Deus vai matar. No caso de uma irmã que eu cuidei, que ela foi na igreja e o pastor falou que se ela não frequentasse o culto do dia de semana, os dias semanais, Deus iria matar. Pronto. Aquilo ficou na cabeça dela. Então, é um conjunto de fatores, como eu falei, tá? Somado tudo isso, tá? Ó, os traumas da infância, né? O que a pessoa já tem, a predisposição para o toque, somado a todos os traumas da infância, abusos, tá? Uma religiosidade tóxica, aprendizados errados e uma mente super criativa. Sim, agora para encerrar. Porque aqueles que sofrem de toque religioso, praticamente todos, têm uma inteligência acima da média. São pessoas super inteligentes, muito criativas, excelentes na comunicação,
né? Tem projetos tremendos que não consegue colocar em prática e quando começa não termina. Gostam das coisas organizadas, mas a bagunça tem vida própria. Arruma hoje, amanhã está uma bagunça. Tem uma facilidade tremenda para as artes, como cultura, aprender a tocar um instrumento, desenho, pintura e por aí vai. Então, bata tudo isso nesse liquidificador, é o toque religioso, né? A pessoa que já tem essa predisposição lá na infância, por uma mente super criativa, muito inteligente, aí você olha os grandes nomes aí da humanidade, né? Thomas Edison, Nikola Tesla, Albert Einstein, né? Graham Bell, Pasteur, da penicilina, todos esses grandes gênios da humanidade, você vai ver, tinham suas maluquices, né? Tinham suas manias esquisitas, né? Que eu não vou falar aqui, que o áudio está muito longo, mas é isso aí. Espero que esse áudio ajude, que já ficou longo demais, mesmo que, né? Tá bom? E aí nós vamos continuar, mas apenas para trazer um pouco de entendimento, porque tem muito conteúdo ainda que vocês precisam aprender, tá bom? Então, vocês vão ouvir. Quem puder, compartilhe suas experiências aqui no grupo para, olha, realmente isso acontece comigo. Esse grupo está muito parado. Por favor. Deus abençoe, uma boa noite a todos. Né? E podem compartilhar à vontade esse áudio, tá bom?